Estou aqui prestando atenção como o celular me roubou do meu mundo dos livros. Ô, gata. É a preta. Tava pensando que antes eu lia muito. Eu acabei de terminar de ler o livro 1984, mas eu levei praticamente 2 anos pra conseguir terminar de ler o livro. Comecei e parei vários livros no meio do caminho dele. E antigamente eu tinha mais foco. Eu pegava um livro, carregava ele pra onde quer que eu fosse e eu lia livros. E eu lia o livro. E aí eu fiz uma lista, assim, dos livros que eu já li. E já deram 20 livros que eu já li na minha vida. Deve ter mais. Só que eu nem me lembro, assim, porque talvez não tenham sido livros que me marcaram. Mas, ó, Admirável Mundo Novo. Eu me lembro que era a história de um homem e que não existia mais família e que os bebês nasciam de chocadeiras, assim, e eram cuidados pelo governo e não tinham infância. A infância deles era sendo metralhadas de imagens que construíam artificialmente uma infância para transformá-los no que eles precisavam ser na sociedade, assim, como trabalhadores. E esse homem percebeu tudo isso e eles tomavam pílulas de soma, que eram antidepressivos. Quase todos tinham que tomar essa pílula de soma para poder sentir alguma felicidade. Bem coincidentemente com os nossos psicotrópicos atuais, né? E foi um livro que eu li na minha adolescência, assim, eu era muito nova, que eu me lembre. E eu mal entendi o que aquele livro queria dizer, me parecia uma coisa muito fictícia e hoje é super real. E aí eu lembro que ele se encontrou, esse homem, quando ele partiu para uma tribo indígena, que era um lugar de muita mata, muita natureza e que tinha ali um povo que vivia tudo, fazendo as coisas todas, tipo, ao natural. E lá eles não tomavam pílulas de soma e eles eram mais felizes naturalmente, assim. E ele adorou ficar escondido naquele lugar no meio da mata. Só que de verdade, ao conteúdo do livro, eu não me lembro o final do livro. Eu comprei ele novo, ele ainda tá no plástico, porque eu comprei ele de capa dura e tudo, porque eu quero ter esse livro pra sempre aqui. Eu quero ler ele de novo, eu quero que meu filho leia ele. E talvez meu filho lendo vai ser muito mais real pra ele do que foi pra mim na minha época. E é isso, eu tenho que reler ele pra eu ver o final desse livro. E é um livro que vale muito a pena ler. Admirável Mundo Novo. Eu tô com ele lá em cima, vou pegar pra mostrar a capa. Bom, mas concluindo, eu tava falando sobre os livros que eu já li, né? Então, falei do Admirável Mundo Novo, falei que demorei 1 década pra conseguir ler 1984. Tô contando o horário aqui pra ir pegar meu filho na escola, que hoje é meu dia de folga. Li quando eu era muito nova, nossa, me lembro de ler esse livro lá na laje, na casa dos meus pais, que era um lugar que eu ficava mais sossegada sempre, que eu buscava sempre ficar mais quieta. E eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu me lembro lendo aquela primeira página que falava sobre a morte dele, né? Sobre o funeral dele. E, nossa, eu devorei esse livro. Falava dos vermes, né? Eu agradeço pelos vermes que consumiram a minha carne. Que, nossa, foi pesado aquele livro. E é de Machado de Assis, né? Machado de Assis. Cara, eu lia Machado de Assis. Eu li antes de precisar, sabe? Pro vestibular. A minha irmã tava lendo pro vestibular. Eu sou 5 anos mais nova do que ela. Ela devia ter o quê? Seus 20? Não, nem 20, né? Pra ler pra vestibular, ela devia ter 18, 17, 18. Eu tinha 5 a menos. Eu tinha 12, 13 anos quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meu Deus, quem era eu? Um alienígena. Meu filho tem 11 anos, ele não tem capacidade pra ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas é um que eu vou comprar pra ele ler, eu acho que eu não tenho mais ele aqui. Recentemente eu tava
conversando, jogando um jogo, esse jogo aqui, ó, com meu filho, chama Masters. E aí veio uma pergunta de como se chamava a cachorra da família do livro Vidas Secas. E eu sabia, e eu falei assim, nossa, eu li esse livro, Vidas Secas. Esse eu li já mais obrigada mesmo, por causa do vestibular, mas foi muito bom de ler também, gostei muito de ler. Vidas Secas. Águas para Elefantes. Contava uma história de um elefantes de circo. Na verdade, falava sobre um casal, uma mulher que vivia nesse circo, e aí ela ocorreu uma traição, e ela traiu, acho que é o dono do circo, com o serviçal que dava água para os elefantes. E aí fala pouco da elefante, na verdade, é mais a trama deles, assim. Mas fala um pouco também da elefante. Água para Elefantes, o livro. E gostei desse livro, assim, não teve nada de mas eu gostei de ler. E aí, não sei como esse livro veio parar na minha mão. Eu sei como ele foi embora, porque eu tava com esse livro e o noivo da minha irmã olhou o livro e falou, posso ler? Eu falei, pode levar pra ler, porque eu nunca fui mequetrefe com livro. Queria que as pessoas lessem, assim. E ele levou o livro e nunca mais me devolveu. Largou da minha irmã e ficou com o meu livro. Sabe-se lá onde está, né? Retrato de Dorian Gray. Nossa, Retrato de Dorian Gray foi um livro que é um dos que eu comprei novo, agora de capa dura. E preciso muito reler. Foi um livro que eu senti medo quando eu li, que eu lembro que eu tinha um sentimento de medo de aquilo ser real um dia, assim, sabe? Envelhecer pra mim tava muito longe. Então, eu lembro que é um livro que falava muito sobre envelhecer. E não lembro muito mais, o resto preciso ler de novo. Mas é um livro que eu sempre lembrei, assim, na minha vida. E agora, recentemente, eu tenho ouvido alguns podcasts sobre neurociência, altas habilidades, coisas do tipo. E o moço falou muito sobre esse livro, O Retrato de Dorian Gray. E aí me veio que, nossa, O Retrato de Dorian Gray. E ele falou do Frankenstein. Frankenstein eu nunca li. Vou pôr aqui na minha listinha, livros para ler. Eu já tenho uma lista de livros para ler, eu vou refazer ela aqui. Livros para ler. Frankenstein. Nem sei como é que escreve. Nunca achei que fosse querer ler um livro desse, mas ler não quer demais. Eu já tenho uma prateleira aqui de livros para ler, eu preciso saber se eu vou ter vida o suficiente para ler tudo isso, né? Espero que sim. Revolução dos Bichos. É um livro que me deixa muito triste, porque ele fala muita verdade, né? Muita verdade, tipo, não importa as pessoas que estejam no poder, ou a podridão que existe dentro da gente, faz com que qualquer um que chegue no topo e tenha a capacidade de mandar nos outros, vai se reverter aquilo, né? E perder a sua base, a sua essência. Não sei se é real, né? Mas, Revolução dos Bichos. Vale a pena. Um livro que vale a pena. Ô, gataiada, vamos parar de brigar aí. O Alquimista. Teve um livro que eu li que eu gostava muito de ler, esse que escreveu aqui, O Alquimista. Ai, gente, era um cara que na minha época de leitura era muito famoso. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu vou lembrar. Vocês devem saber aí, o que escreveu O Alquimista? Gente, perguntar pra minha mãe, eu tenho certeza que ela vai saber, porque era dela que eu pegava todos esses livros. E ele também escreveu aquele caminho, o caminho lá, da Pedra Filosofal. Gente, como é que era o nome dele? Nossa, eu tô sentindo aqui, ó, fazendo download no cérebro. Não consigo lembrar. Ele escreveu aquele livro Cinco Montes. Cinco Montes eu nunca li. Mas tinha esse livro lá em casa, não li. O Alquimista. Ai, teve um livro que eu li dele e eu não tô lembrando, mas eu vou lembrar.
Eu gostava muito dos livros dele. Era uma escrita fluida, assim, era fácil de ler. Eu gostava. O Alquimista. Será que é esse o Alquimista? Que tem lá o caminho lá das... Não lembro. Enfim. Deixa pra lá, minha memória tem que reativar aqui. Violetas na Janela. É um livro espírita que fala como é depois que você morre. Tipo, a história de uma mulher depois que ela morre. E o que eu me lembro desse livro é que quando ela ia pra uma nova morada, assim, que era semelhante ao que a gente vive aqui, mas era... pelo que ela descrevia, era linda. Você só tinha sentimentos bons. E ela acordava e ela se olhava no espelho e ela tava perfeita. O cabelo dela estava do jeito que ela gostaria, o rosto dela estava do jeito que ela gostaria, ela estava com uma sensação boa, assim. Só que eu lembro desse livro, que tinha violetas na janela. Eu preciso ler de novo. Não foi um livro que me atraiu muito, não. Ele foi muito assim, fora de órbita pra mim. Melancia, cara, Melancia. Quem aí já leu Melancia? Eu lembro que foi uma amiga minha do trabalho que me deu, a Ana, ela chama Ana. Eu converso com ela até hoje, via redes sociais. Ela mora aqui do lado, mas eu converso com ela via redes sociais, essa é a nossa atualidade. E ela me deu esse livro, Melancia, uma vez que eu fui lá na casa dela pra ler. E, cara, eu detonei esse livro, e ele fala de uma mulher casada que tinha uma vida ok, com o marido e tal, recebia muitas pessoas, bebia socialmente, tal. E ela engravidou. E aí o cara, tipo, se transformou, virou outra pessoa, assim. E aí quis se separar dela. E ela teve o bebê, tipo, na casa dos pais. E aí ela, assim que o bebê nasceu, ela não cuidava do bebê. Ela voltou a beber, de verdade, assim, ó. Ficou alcoólatra, não sei se ela já era. E vivia bêbada. Aí mostrou toda essa fase dela, assim, sem cuidar do bebê, bêbada. E o cara no mequetrefe lá, nem aí pro filho, nem pra ela. Até que ela ressurgiu do fundo do poço. E, nossa, foi, assim, vigorante ler esse livro. E aí depois que ela foi melhorando, se recuperando, ela fala que começou a voltar a cuidar do bebê. E aí ela começou a sair com o bebê no carrinho. E aí ela foi pra um lugar, uma faculdade, ou trabalhar, não me lembro. E ela conheceu um cara, assim, maravilhoso, alto, novo. E ela falou, nossa, nunca vai olhar pra mim, né, tal. E o cara super se interessou por ela. E tava super afim de cuidar dela e do bebê. E aí depois o ex-marido veio atrás dela de volta, assim. Nossa, muitas sensações. Muitas sensações nesse livro. Eu preciso ler de novo. Melancia. E 100 Anos de Solidão. Nossa, li 100 Anos de Solidão, também muitas sensações. Eu ri lendo esse livro, eu chorei. Eu ficava pensando, pra que eu tô lendo esse livro? Nossa, quanto tempo que eu tô perdendo lendo esse livro. Mas li. Li o livro de cabo a rabo, não pulei uma frase, assim. Não me enganei lendo esse livro, nunca li livro pulando nada. Mas nesse aí eu lembro que eu tinha vontade. Nossa, eu vou pular essa página aqui, não tô aguentando mais ler esse livro. Eu lia ele no metrô, esperando minha amiga. Como era bom não ter celular. Nossa, eu lia muito. E aí, recentemente, saiu no Netflix, né, a série 100 Anos de Solidão. E eu confesso que foi mais difícil assistir a série do que ler o livro. Porque as épocas mudaram e eu sou a mesma pessoa, mas meu cérebro mudou. E eu assisti a série inteirinha e, assim, aquela sensação de você ver um filme que você já leu o livro, que você fica, nossa, mas era muito mais, né? Era muito mais. E a série já é pesada, já é complicada, já é longa. E o livro era um chulhamaço, assim, o livro. Foi o livro mais grosso que eu já li, eu acho. Daquelas letras fininhas. Gostei muito do livro. Mas também era muita informação no livro. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela foi indicação da minha irmã, Clarice Lispector. Li A Hora da Estrela. Pra mim foi um livro bem difícil de ler. Ah, lembrei de mais um, Macunaíma.
Nossa, que livro louco, Macunaíma. Li também. A Hora da Estrela, eu só me lembro daquela parte do livro que fala da Hora da Estrela, né? Que ela é atropelada, ela morre no vão da calçada, assim, ó, na sarjeta, entre a calçada e a rua. E, nossa, cara, que livro que é aquele? A Hora da Estrela, a única hora que aquela pessoa foi vista, ou mais ou menos ainda, foi na hora que ela morreu. Meu, que livro difícil, pesado, assim, muito, muito complicado aquele livro. É Clarice Lispector, né? Clarice. E aí, recentemente, eu mal ligo a TV. E aí, um dia de manhã eu liguei a TV e falou no jornal que tava tendo a estreia de um teatro ali no Teatro Jabaquara. E a estreia do teatro ia ser uma peça de Maria Fernanda Cândido. E eu conheço pouquíssimas celebridades, mas Maria Fernanda Cândido eu conheço. Estrelando lá a trajetória de Clarice Lispector, assim. Cara, eu falei, nossa, preciso ir. Paguei pra ir com meu marido e meu filho, os dois odiaram. Falaram que eu tenho um gosto muito peculiar. E, assim, nossa, aquela peça atravessou a minha alma. Eu chorei assistindo a peça. Eu flutuei, eu flutuei sob o abismo. Foi linda a peça. E eu comprei o box de livros de Clarice Lispector e eu preciso lê-los. Me falta tempo. Meu Deus, tenho 1 minuto pra ir fazer a unha pra pegar meu filho na escola. Então, terminei no Clarice Lispector. Depois eu li os da Rafaela Carvalho, na fase que eu já tava como mãe. Li Mãe Perfeita Não Tá Mais Se Usando, que na verdade é da Roberta Ferré. Mas o primeiro que eu li foi o É Fase. É Fase. Foi bom ter lido. Recomendo pra todas as mães. Um que eu li na minha adolescência, que foi o meu tio que me deu, foi O Mundo de Sofia. Fala sobre filosofia. E foi um livro que, assim, quando eu terminei de ler, minha cabeça fez... Eu lembro que eu fiquei, assim, pensando muito ainda sobre o livro. O Mundo de Sofia. E eu tentei ler ele pro Pedro. Eu já li algumas partes dele pro Pedro. A gente tá na metade. Mas, nossa, eu tô lendo pro Pedro há anos. Eu lia pra ele dormir, agora eu não leio mais pra ele dormir. Eu nem vejo mais ele dormir. Trabalho à noite, chego tarde. O Primo Basílio. Nossa, eu senti muito ódio desse livro do Primo Basílio. Muito ódio, não vou falar, são as tramas, leiam. Teve esse que foi uma amiga minha que me deu de aniversário, foi a Nara que me deu. Acho que foi a Nara que me deu, Porque os homens amam as mulheres poderosas. Aquelas épocas de namoradinhos e não sei o que lá, foi um livro que me engrandeceu. Valeu a pena ter lido, porque os homens amam as mulheres poderosas. Li A Cabana, depois vi o filme, muito bom. E aí esse que eu lembro agora do Macunaíma. Preciso ficar pensando aqui quais livros mais eu já li. Vou lá pegar meu filho. Agora eu estou lendo O Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Livro difícil. Que livro difícil. Ele tá todo enrugado, estragado. Então, como ele já tá meio estragado, eu resolvi rabiscá-lo, escrever, rabiscar. Livrinho pesado esse. Recomendo só pra quem já passou dos 30.